Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 4 de maio de 2022, quarta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos para os jogos? Bom, tropa, quarto amanhã, ontem, graças a Deus, foi um dia excelente pra gente, conseguimos cravar tudo, até que enfim, hein, o mês começou, hein, nosso mês começou. Pô, cara, muito feliz mesmo, a gente conseguiu voltar a cravar não só o bilhete do canal, mas, pô, se você pegar os jogos, a gente teve uma vitória muito tranquila do Steaua, 4-0, a gente teve a vitória que eu falei, que o Leverkusen ia enfrentar os reservas do time do Frankfurt, que está envolvido ali na semifinal. Falei que o jogo do Leipzig era perigoso, porque estava envolvido na semifinal, então poderia ser bom para gols, e foi. O jogo foi 3-1. A gente teve também o jogo do Santos e São Paulo, que eu falei que era um clássico, normalmente movimenta gols, e também a gente teve um jogo de 2-1. Então, pô, tô muito feliz, espero que tenha sido um dia muito bom para vocês. E falei da Atalanta, falei que era um jogo muito perigoso, que era melhor estar ainda ali 1,5, ambas marcam, o jogo acabou 1-1. Então vamos embora para amanhã. Pouquíssimos jogos, tá? Também é um dia marcado pela semifinal da Champions League, Libertadores, Sul-Americana e um joguinho especial aqui que a gente vai começar. 2 horas da manhã, 2 horas da manhã de hoje para amanhã, tá? De hoje para amanhã, 2 horas, eu tenho o jogo do Yokohama que vai enfrentar o Kumamoto pela segunda divisão do Japão. O Yokohama é um time que normalmente tem figurado aqui no canal. Por quê? Porque ele está invicto. Em 13 jogos são 8 vitórias e 5 empates. É um time que eu sempre gosto de lembrar, porque sempre vem alguém novo aqui no canal. O Yokohama é um time que era da primeira divisão, fez um primeiro turno horrível, ele ganhou apenas uma no turno inteiro, foi uma ou foi duas, mas eu acho que só foi uma. Aí no segundo turno ele se reforçou, chegou o Viseu, chegou uns brasileiros lá, realmente modificou o time, só que como a campanha do primeiro turno foi horrorosa, não deu, cara, não dava para conseguir realmente se reestruturar a tempo ali em um turno, conseguir recuperar os pontos perdidos, então ele acabou caindo. Mas ele caiu com um time bom para jogar aqui no nível da segunda divisão, tanto que ele tá sobrando. O problema é que ele empatou esses últimos 3 jogos aí e tal, mas se Deus quiser amanhã ele vai voltar a vencer. Do outro lado eu tenho o Kumamoto que é o inverso. Se o Yokohama caiu da primeira para a segunda, o Kumamoto subiu, foi o campeão da terceira divisão da temporada passada, agora está aqui na segunda, em 13 jogos ganhou 4, empatou 5, perdeu 4, uma campanha bem ali mesmo, de mediano para baixo. Fez 17 gols e sofreu 20. Sofre bastante gols. Em 13 jogos, sofrer 20 é quase 2 gols por partida. Do outro lado, o Yokohama, em 13 jogos, fez 24 gols e sofreu 15. O Yokohama tem um ataque muito forte. Cara, o Yokohama, esse último jogo, eu não sei se vocês viram, ele estava ganhando de 3-0 e acabou levando um empate. Conseguiu levar um empate. Vamos lá. Não vou olhar o confronto direto, porque elas estavam em divisões diferentes. O Yokohama vem de 13 jogos de invencibilidade, só que vem a 3 jogos sem vencer. Das últimas 10, em 9 foram ambas marcam. Já o Kumamoto vem de 8 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 5, em 4, a gente teve menos que 3 gols. E dos últimos 7, em 6, foram ambas marcam. Tropa, é o seguinte, para essa partida aqui não tenho o que inventar. Acredito muito na vitória do Yokohama, mas eu gostaria de explorar, né, o momento que ele está invicto. Como a gente tem uma cotação alta, e com empatezinho nula, aproveitar que como ele tem empatado bastante esses jogos, a gente vai resguardado, fica com empate também. Em caso de empate no jogo, a gente não perde, apenas anula a nossa odd com o empate anula, tá legal? Quem quiser ir nessa vitória seca, sempre aconselho as 100 bilhetes, fazer uma entrada simples, já vai estar pagando 80% do lucro, não tem por que ficar misturando e inventando um outro jogo, tá? Vitória seca é favorito para vencer, quem acreditar nisso pode ir simples, mas eu vou com esse empate anula por causa justamente desses empates. Placar para mim desse jogo, vou cravar um 2-1 para o Yokohama, que é um time que gosta de movimentar também o jogo em gols ali. De repente, 1,5 pode ser interessante, até que porque o Kumamoto todo jogo tem sofrido gols, beleza? 4 horas da tarde, temos a segunda semifinal da Champions League, né? Hoje a gente tem o Villarreal contra o Liverpool e amanhã a gente vai ter Real Madrid contra Manchester City, que fizeram um partidaço lá na Inglaterra. O jogo foi 4-3 para o City. Foi um bom resultado para o Real. Quem acompanhou o jogo viu que o Manchester City amassou o jogo inteiro, poderia ter saído com um placar mais elástico,
Mas o Real Madrid tem o homem de 2022, tá? Um cara chamado Karim Benzema, ele tá cravando muito a oportunidade que chega nele. Ele faz gol de tudo que é jeito, acertou um voleio de canhota no primeiro jogo. Enfim, é um time muito letal, esse time do Real Madrid com o Vinícius Júnior também destruindo. Real Madrid que acabou de ser campeão espanhol com bastante rodadas de antecedência. Se não me engano, foram 4 rodadas. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui primeiro no histórico. Quando elas se enfrentam, normalmente, jogo de gols, dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e ambas marcam, né? Elas não se enfrentam tanto, só quando se acabam se esbarrando na Liga dos Campeões, mas para quem gosta de retrospecto pode valer a pena. E o City vem de 4 vitórias seguidas contra o Real, também para quem gosta de retrospecto. As duas equipes dos últimos 5 jogos, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Não estou falando de confronto direto, tá legal? Estou falando da sequência delas mesmo, no próprio campeonato nacional. O Real Madrid, dos últimos 5 jogos, em 4 foram ambas marcam. O City vem de 4 vitórias seguidas. Dos últimos 5 em 4 foi a primeira equipe a marcar. Então, tropa, para esta partida aqui, não tem como pensar em outra coisa de cara, senão o mercado de gols. Porque eu tenho duas equipes com grandes ataques. Eu tenho o Real Madrid jogando em casa, precisando reverter esse placar, precisando se expor. E eu acredito sim que vai dar espaço para o Manchester City, para o estilo de jogo dele, de tocar a bola, contra-ataque rápido. Então tem uma grande chance da gente ver um jogo aberto e um jogo para gols, tá bom? Infelizmente, a gente não tem odd para o nosso mais de 1,5, que é o que a gente gosta de buscar no bilhete, né? Mais tranquilo. Até porque o mercado realmente está esperando um jogo aberto. É muito difícil a gente não esperar um jogo aberto com o Real Madrid precisando do resultado em casa. Então, a gente iria com mais de 2,5 gols ou ambas marcam. É arriscado? É arriscado, mas se tratando desse jogo aqui, a nossa probabilidade de ver isso acontecer é muito grande. E falando também em gols em ambas marcam, a Betfair está oferecendo uma odd de 18 para sair ambas marcam nesse jogo. Vou deixar aqui o link do bônus no comentário fixado, lembrando que é um bônus para novos usuários. Então se você quiser trocar de casa de aposta, quiser começar na Betfair, que é a casa que apoia o nosso canal e a casa que eu utilizo, vale muito a pena estar pegando aí, porque a chance de sair um ambas marcam nesse jogo é muito grande. Para mim, a entrada desse jogo é o ambas marcam, beleza? Placar para mim desse jogo, eu vou cravar um 2-1 pro Real, desse jogo indo para prorrogação. Mas olha só, o fato de eu acreditar que o Real vai vencer não torna ele favorito a ponto de você colocar o seu dinheiro, tá bom? O que eu te peço é, apesar do Manchester City viver um grande momento, cuidado, porque ele não precisa vencer. Um empate classifica ele. A gente viu como ele jogou contra o Atlético de Madrid, fazendo o antijogo também, igual o Atlético gosta de fazer. Ele no final ficou ali fazendo cera, enrolando, quase levou o empate no final do jogo. Então toma cuidado que existe o risco também do Manchester City ficar ali jogando pelo resultado com o regulamento embaixo do braço. 7 horas da noite, Libertadores da América, temos aqui o jogo do Mengão Malvadão, que vai visitar o Talleres lá na Argentina. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Flamengo é o líder do grupo, vai enfrentar o segundo colocado, Talleres é o segundo colocado. Se o Flamengo vencer esse jogo, ele já está garantido na primeira colocação do grupo. E não só isso, né? É importante para o Flamengo tentar fazer a melhor campanha. Só para refrescar a mente de vocês, a melhor campanha, dentre os primeiros colocados ali, a melhor campanha da Libertadores, tem o direito de disputar todas as partidas de volta em casa. E assim vai sucessivamente. A segunda melhor campanha vai poder disputar todos os jogos em casa, com exceção do primeiro. Terceira melhor campanha, enfim. Então é muito importante para os times brasileiros, que realmente são melhores do que os seus adversários aqui do grupo, estarem tentando vencer todos os jogos, porque querendo ou não, faz muita diferença você decidir o jogo em casa. Principalmente o Flamengo, o time tem uma torcida muito grande, pegar o Maracanã ali lotado acaba sendo um fator muito importante para ele ali, né? Dá aquele algo a mais à torcida. Flamengo em 3 jogos fez 8 gols, sofreu 3, time muito over. O Talleres em 3 jogos fez 3 gols e sofreu 3. Ali o time fica na média 2 gols por partida. Vamos dar uma olhada no histórico. Talleres dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Flamengo vem sofrendo gols a 3 partidas, das últimas 7 em 5 foram ambas marcam. Então, tropa, para esta partida aqui é o seguinte, 2 cenários pra gente. Primeiro cenário, explorar o mercado de gols. O mar de 1,5 paga bem na Libertadores e jogo do Flamengo é muito difícil, a gente não vê 2 gols, é um time que tem um ataque muito forte, um time que é muito melhor que a maioria dos adversários aqui sul-americanos, então ele vai jogar em cima. O Talleres, por estar jogando em casa, também vai se expor. O Flamengo tem uma defesa que adora levar um golzinho, inclusive levou um golaço do Altos nesse último jogo, final de semana. E acredito que pelo menos 2 gols a gente vê, já está pagando bem para colocar no bilhete, pode valer a pena. O segundo cenário é ir com o Flamengo empate anula. Não vejo o Flamengo perdendo esse jogo, ainda mais que poupou os titulares nessa partida da Copa do Brasil, então vai com o time descansado. E acredito sim que o Flamengo tem tudo para vencer. É um jogo que eu vou tentar explorar essa vitória seca.
nessa cotação aqui. Se o Flamengo perder esse jogo, vai ser muito ruim para ele, nas pretensões não só de ser líder do grupo, mas como fazer a melhor campanha. Então o Flamengo vem para ganhar e o Flamengo vem para matar. Tá? Então eu vou aqui com esse Mengão empate anula também, para colocar no bilhete, e vitória seca sem bilhete, tá bom? 90% do lucro, não tem por que ficar inventando. Placar para mim, 3-1, Mengão malvadão. 9 horas da noite, continuando na Libertadores, tem o outro brasileiro aqui em campo, que é o Corinthians, que vai visitar o Deportivo Cali. É um jogo muito interessante. Se a gente olhar aqui a classificação, é um grupo que está muito embolado. O Corinthians é o líder com 6 pontos. Só que o lanterna do grupo é o Boca, tem 3, então tá 3 pontos só de diferença. Se o Cali, por exemplo, se o Cali ganhar do Corinthians, ele passa o Corinthians. Se o Always Ready ganhar do Boca, ele passa o Corinthians. Se o Boca ganhar do Always Ready, ele acaba encostando em pontos. Então tá tudo embolado, irmão. É muito importante para as equipes estarem vencendo esses jogos, para quando chegar ali na reta final, faltando 2 jogos, um jogo, ficar com um pouco mais de tranquilidade. Vamos lá, o Corinthians em 3 jogos fez 3 gols e sofreu 2. E o Cali em 3 jogos ganhou 3, fez 4 gols e sofreu 3. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Deportivo Cali dos últimos 9 jogos em 7, a gente teve menos que 3 gols. Corinthians dos últimos 7 jogos em 5 foi a primeira equipe a marcar. Então, tropa, para esse jogo aqui é um jogo difícil para o mercado de resultados, por mais que o Corinthians tenha um time melhor. Jogar contra o Deportivo Cali lá na Colômbia é muito complicado, mas eu vejo um bom cenário para a gente explorar um mercado de menos gols, porque o estilo de jogo do Deportivo Cali é um estilo truncado, o estilo de jogo do Corinthians é um estilo de jogo truncado também. Eu acredito que o Corinthians, mesmo sendo um time melhor, não vai querer se expor na Colômbia, vai tentar ficar fechado ali, sair no contra-ataque, explorar uma boa, tá? Isso aqui é o que eu tô acreditando. Pode ser que comece o jogo, o Corinthians comece a amassar, mas a tendência desse jogo para mim é que o Cali fique mais com a bola, principalmente no começo do jogo, já por ele ser mandante, né, tá diante da sua torcida, e o Corinthians está ali realmente explorando as oportunidades que o Cali deve deixar, tá? Sendo bem sincero, o empate não é ruim para o Corinthians, tá? Porque o Corinthians vai a 7, vai se manter ainda a 2 pontos do Deportivo Cali, vai jogar o próximo jogo em casa. Então, assim, eu vejo realmente um jogo mais truncado. Estou fora do mercado de resultados. Para mim, eu entraria no menos de 3 gols e meio. Se eu tiver uma odd até 1,18 ali para completar o bilhete. O menos de 2 gols e meio é arriscado, mas também tem chance, tá? Agora, se você não tiver confiança, né, em buscar menos gols, cara, cuidado com esse jogo aqui, é melhor até ficar de fora. Um outro jogo do grupo do Corinthians que eu tenho é o jogo do Always Ready contra o Boca Juniors. O Always Ready, se eu não me engano, ele é a maior altitude dos times que estão na Libertadores, tá? Se eu não me engano. Se ele não é a maior, com certeza ele está ali no top 2. E o que é interessante desse jogo? O Boca Juniors, se ele perder esse jogo na altitude, ele praticamente está fora, dependendo dos outros resultados. Vamos botar que o Corinthians ganha o Cali, que não é nada difícil de acontecer, e o Always Ready ganha esse jogo aqui. O Always Ready vai a 7, o Corinthians vai a 9, então o Boca já não chega mais no Corinthians, faltando 2 jogos, empata em pontos, mas não chega. E o Always Ready, sempre pronto, vou chamar de sempre pronto, porque, pô, é difícil ficar falando esse nome, esse inglês toda hora. O sempre pronto, ele vai a 7 pontos, então ele já fica 2 jogos na frente do Boca. Então ele teria que perder os 2 jogos e o Boca ganhar 2, sim, já fica um cenário horrível. Resumindo, o Boca perder esse jogo aqui, para ele vai ser horrível, tá horrível mesmo, para ele tentar se classificar. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O sempre pronto vem de 6 jogos sem vencer, mas vem a 7 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 5, em todos os 5 foram ambas marcam. E o Boca Juniors é um time que tem um estilo de jogo muito truncado. Em 8 jogos a gente teve... Complicado, né? Sempre, mano. Sempre ele vem aqui a me atormentar, o SofaScore atualizando. Vamos lá, vamos voltar aqui. Os últimos 8 jogos do Boca, em 7 a gente teve menos que 3 gols. Então é o seguinte, tropa, é uma coisa arriscada que eu vou falar com vocês. Mas para mim pode ser um jogo bom para buscar 2 gols. Tá pagando muito pelo estilo de jogo do Boca, mas o Boca tá muito interessado nesse jogo. O Boca empatar não é bom, o Boca perder é pior ainda. Então, assim, ele vai ter que se expor também, jogando lá na altitude. E o Always Ready, se ele quiser se classificar, é um jogo que ele tem que ganhar. O Always Ready, ele tem que valer o seu mando de campo jogando na altitude. Inclusive, ele venceu o Corinthians jogando em casa. Então, jogando mais uma vez em casa, ele deve sim partir para cima do Boca, diante da sua torcida. O Boca não pode perder. Então eu vejo um confronto aberto e um confronto muito possível da gente ver pelo menos 2 gols. Até porque se a gente tiver um gol no jogo, principalmente ali no primeiro tempo ou no começo do segundo, a outra equipe vai estar praticamente sendo eliminada, então vai ter que ir para frente com tudo. E eu acredito sim, então,
um jogo aberto, um jogo de pelo menos 2 gols. Existe o risco pelo estilo de jogo do Boca Juniors, tá? Mas como ele está muito interessado nesse jogo, o empate para ele não é bom, eu vejo com bons olhos buscar 2 gols. Placar para mim desse jogo, esse jogo aqui tem cara de ser... Pô, vou falar, tem jogo de ser cara de 2-1 para uma das duas equipes. Eu posso até botar fé no Always Ready, tá? Porque tá jogando em casa. Mas o Boca tem que respeitar. E o jogo do Corinthians que eu pulei, esse jogo aqui tem cara de ser 1-0. 1-0 para uma das duas também vou ficar de fora, porque para resultados é pica. E pra gente fechar o nosso dia, 9h30 da noite, indo agora para a Sul-Americana, eu tenho o jogo do Flusão, Fluminense, que vai receber o Júnior Barranquilla. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. A situação do Fluminense é um pouco delicada, porque ele já está a 3 pontos do Júnior Barranquilla, então ele tem que vencer, é vencer ou vencer, até porque na Sul-Americana, diferente da Libertadores que se classificam 2, na Sul-Americana só se classificam 1. Então ele já está a 3 pontos aqui, vai ter essa oportunidade de confronto direto e ele tem que ganhar jogando em casa, tá? Fluminense, cara, ele se complicou porque nesse último jogo ele teve um pênalti no final do jogo ali aos 94, o Fred cobrou, acabou perdendo, né? O goleiro defendeu e, pô, seria ótimo se ele fizesse, porque o Fluminense iria para 6 pontos, poderia ganhar esse jogo aqui e depender só dele. Agora não, agora ele tem que ir para o critério de desempate. O Fluminense tem 0 de saldo, o Júnior Barranquilla tem 5, então é bom não só o Fluminense vencer, mas conseguir meter ali uns 2, 3 gols. Se fizer 3 gols, é o 10, que ele acaba passando o Júnior Barranquilla. Então é o seguinte, é jogo, o Fluminense não só pode vencer, não só tem que vencer, como tem que vencer bem. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Fluminense está 3 jogos sem vencer. O Barranquilla vem de 6 vitórias seguidas, 9 jogos de invencibilidade. Dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Então é o seguinte, sem enrolar muito, esse jogo aqui para mim, Fluminense deve vencer? Sim, eu acredito até que o Fluminense não perca, tá? No máximo empata. Só que a tendência desse jogo, a melhor para mim, é a gente ver gols. Por quê? Porque o Fluminense ele tem que ganhar, então ele tem que se expor, tá jogando em casa. O Júnior Barranquilla é um time chato de contra-ataque, é um time que não está invicto há muito tempo à toa, é um time que é over também, normalmente a gente vê bastante gols. Para quem não lembra, o jogo lá na Colômbia foi 3-0 para o Júnior em cima do Fluminense. Então eu acredito sim que a gente pode explorar esse desespero do Fluminense de ter que vencer o jogo. Ele pode acabar se embolando na partida e a gente vê gols. Para mim, ver gols é mais tranquilo do que ver essa vitória. Mas o Fluminense jogando em casa é favorito. O Fluminense tem que voltar a vencer. Ele que estava ganhando de 2-0 do Curitiba, teve uma expulsão, acabou levando a virada no final do jogo. Enfim, tá foda essa fase do Flusão, hein? Então toma cuidado, eu vou em gols, mais de 1,5 gol no safe, mas o mais de 2,5 gols aqui vem quente pra caramba. Placar pra mim desse jogo, 3-1 pro Flusão, irmão. Tô confiante no Flusão, mas não vou botar meu dinheiro. Bom, tropa, fechamos nossos jogos de quarta-feira. A gente não tem muito jogo aqui que eu comentei, mas tentei comentar o máximo possível, né, trazer as maiores informações possíveis para você. Espero ter ajudado a você a formar a sua análise. Espero estar sempre aqui conseguindo contribuir com vocês. Então é isso, perdoa o tempo que eu demorei, mas aproveitei que tinha pouco jogo para a gente fazer destrinchar mais essa nossa conversa, tá legal? Espero que hoje já esteja sendo um dia bom pra gente, espero que amanhã seja melhor ainda. Conto com a presença de vocês amanhã e tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma duplinha pra gente. Primeiro jogo cravei mais de 1,5 gol entre Flamengo e Talheres. É um jogo que vale liderança. Pro Flamengo vale a melhor campanha da Libertadores, se manter ali vencendo, poder decidir em casa. E acredito sim, principalmente pro seu jogo do Flamengo, que a gente vai ver um jogo aberto. E para fechar o bilhete, coloquei Yokohama empate a nula. Tá jogando em casa, ainda tá invicto na competição. É um grande time, vai enfrentar o Kumamoto, que acabou de subir, tá se encontrando ainda numa divisão nova. Então acredito que o Yokohama não perca. No máximo ali empata e a gente fica safe. Essa é a nossa dupla deu um total de 1,71 de odd. Sempre bom para dobrar o nosso investimento próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima!